Noite, boa noite. Boa noite. Esta chamada está sendo gravada. Pronto. Então, gente, boa noite. Segundou, chegamos à nossa terça, quarta, quinta, sexta, quinta aula, né? E espero que vocês estejam aprendendo bastante e tenham aproveitado também o final de semana para botar a cabeça no lugar e a mão também para trabalhar, para a gente conseguir construir aí as coisas que a gente está se programando e se dispondo a fazer. Como vocês estão? Como é que vocês chegam? Bota aí no chat, abre o microfone, fala aí. Mas também quero algumas pessoas para poder sintetizar, resumir ou trazer também o que é que vocês entenderam do nosso último encontro, antes de eu trazer aqui esse resumão que eu sempre faço, para a gente estar sempre conectado com a aula anterior e entender a linearidade das nossas aulas, né? O porquê que estamos onde estamos. Então, quem quiser chegar, falar, dizer como é que tá. Hoje eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, então não sei se eu consigo levar a aula até 21, como eu tenho acostumado fazer, mas vou me esforçar para estar presente aqui com vocês dentro do possível e trazer essas reflexões para a gente da melhor forma. Então, quem é que vai fazer esse resumão do último encontro? Olá, boa noite. Dá para ouvir bacana? Eu tenho uma anotação que foi falado por mais ou menos, né, sobre o explicativo de contar histórias, de, de metas que o mestre falou, né? Tem que cumprir as metas e ações que devem ser cumpridas no fluxo direto, indireto, o que é o nosso projeto. Fala também um pouco do objetivo específico, o objetivo geral, específico, né, os verbos para serem utilizados, a linguagem do edital, estar atento até a linguagem do edital, pegar o que eles propõem. Acho que foi mais ou menos isso, lembro. Se não me falha a memória, o que eu peguei foi isso. Valeu, Shazam, meu redator oficial aí, que sempre está fazendo os resumos das aulas. Eu vou só recapitular através dos slides também, você sintetizou bastante, né? Nas aulas passadas, na aula passada, a gente terminou a ferramenta do 5W2H, então a gente conseguiu entender como é que a gente começa um projeto do zero através dessa ferramenta, só para orientar temáticas e separar as temáticas. E depois a gente começou a direcionar realmente para os elementos básicos de um projeto cultural, né? Da escrita do zero para um projeto cultural sendo colocado dentro da estrutura proposta por um edital ou por um projeto que vai ser colocado para pedir novos investimentos. E aí a gente tem alguns elementos, vou falar todos eles, mas lembrando que a gente não passou por todos, né? A gente parou, acho que na justificativa. A gente falou sobre apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, equipe, etapas de trabalho, cronograma de atividades, orçamento, plano de divulgação e comercialização, plano de distribuição e plano de contrapartida. A gente conseguiu ver um pouco sobre como é que funciona a apresentação e a estrutura disso, né? De qual o tamanho que precisa ter uma apresentação, o objetivo geral e o objetivo específico, dialogamos sobre isso, como é que se coloca, que os objetivos gerais, ele vem em um parágrafo, os objetivos específicos, eles vêm listados com um verbo, um infinitivo, promover, criar, gerar, formatar, sintetizando algo do objetivo geral, certo?
E eu acho, se não me falha a memória, que nós paramos na justificativa. E aí me confirmem se foi isso mesmo. É mais ou menos por aí. Desse quadro aí para frente. E as anotações que eu tenho aqui passo dos objetivos específicos, né? E vai para o público-alvo, passa do público-alvo e daí para frente. Parece que foi nisso. Massa, Chazão, valeu. Alguém tinha levantado a mão ou foi impressão minha? Eu tô com dificuldade ainda de associar o nome oficial do apelido. Jean Cátulos é quem mesmo? Jaqueline, eu sei que é Maria Bonita, Mestra Princesa é Mestra Princesa que ela bota aqui no nome também, Cofé é Shazam, Fábio é Calango, que ele já botou, e Jean Cátulos é? Bichão. Ah, pronto. Valeu, bichão. Não vou esquecer mais não. Inclusive, peço licença, inclusive eu queria comentar que hoje eu trabalho para trabalhar, amanhã eu estou no outro serviço, no qual eu saio às 19 horas na Estrada do Coco, e aí é justamente a hora que começa a aula. E aí, como eu venho na rua, eu não tenho como ir à aula. E aí eu estou com esse problema. Certo, não tem problema não. Acho que como tá gravando, talvez da P possa te ajudar depois aí com essa questão dos vídeos. Não sei como é que tá funcionando, mas a gente vai te Amanhã, informando também no grupo o que tá rolando. porque amanhã eu estou 2 horas de plantão, né? E aí dá para eu ir tranquilo durante o dia a aula. Pronto, perfeito. Então vamos lá. A gente parou daqui, né? Da justificativa, como é que a gente justifica o nosso projeto. E aí eu tinha falado para vocês da última vez que a justificativa a gente tem que fazer para além de só dizer esse projeto é importante, a gente tem que trazer dados, informações, estudos e pesquisas que confirmem essas informações, que mostrem que realmente o seu projeto ele tem uma certa relevância, principalmente para a sociedade. Não adianta ser uma justificativa só sobre você. Por exemplo, porque eu acho que as crianças estão precisando disso. Isso não vai dizer nada na prática, porque o que as empresas querem ver são as soluções disso sendo colocadas em prática e afetando e tendo relevância para uma determinada comunidade, um determinado território, um determinado grupo de pessoas. Então, para a gente identificar a justificativa, primeiro a gente teria que identificar qual é o problema que a gente está resolvendo. Porque geralmente, tudo que a gente está fazendo tem um problema, né? Vou dar um exemplo. A gente está comendo. Não, assim, ou é um problema, a gente está resolvendo uma dor, ou a gente está intensificando o prazer. São os dois polos possíveis. Vou dar exemplos. Eu vou a um restaurante me alimentar. Ou eu estou me alimentando porque eu estou com fome, e essa é a minha dor, ou eu estou me alimentando por prazer, porque eu quero degustar aquela comida, por exemplo. Então, se eu estou dando aula de capoeira, é que eu parto do pressuposto de que as pessoas estão precisando de aula de capoeira para exemplos. O exemplo de terra, né? Que ele falou que ele vai dar aula para ajudar as crianças a se desenvolverem nas escolas. Ele detecta que um problema que ele vê na comunidade X é a falta de presença das crianças na escola, né? De como é que elas se colocam, de como é que elas estão presentes ou tiram notas boas ou ruins. E aí, a partir disso, ele vai gerar dados e informações para justificar essa dor que ele está resolvendo. Essa questão aí que ficou
à mercê, né, de alguma política pública ou a condição mesmo da comunidade, enfim. E aí, assim que a gente detectar a nossa dor, eu vou explicar aqui para vocês algumas formas de vocês procurarem dados e estudos para poder ampliar essa justificativa. Só que dentro da justificativa é super importante que a gente tenha um contexto sociocultural, ou seja, que fale da cultura daquele espaço, território, comunidade ou grupo de pessoas, e da questão social. Falei aqui das crianças, então eu estou direcionando também para uma demanda escolar, de educação, de socialização, enfim. Dar o contexto desse público e trazer alguns dados, né? Seja da questões financeiras, enfim. E aí, por fim, na justificativa, que eu sigo na mesma perspectiva, né? Depende do edital, a estrutura pode aumentar ou diminuir, mas geralmente a justificativa tem mais ou menos o mesmo tamanho da apresentação. Se a apresentação tem 4 parágrafos, a justificativa às vezes passa um pouco mais, né? Vai para 5 parágrafos, 4 parágrafos. Como eu falei para vocês, eu quero que vocês façam tudo a mais. Então, a gente vai fazer 5 parágrafos de justificativa, em que essas justificativas tragam a dor, a solução, né? Tipo, a dor é que as crianças estão fora da sala de aula. A solução é a capoeira e bancas de disciplinas tradicionais. E, por fim, no último parágrafo, você enfatiza que o seu projeto é o mais adequado para fazer isso. E aí você meio que sintetiza algumas coisas que já foram faladas ou que ainda estão por vir no projeto. Então, você fala sobre a capacidade financeira, artística, técnica da equipe e do seu projeto de executar essa proposta para resolver esse problema. Ficou confuso ou fez sentido? Tá dando para entender de boa? Pronto. Valeu, bichão. O bichão tá ali. Firmeza com a câmera aberta. Bora abrir essas câmeras também, viu, gente? Que ficar falando só para bichão. Não que seja ruim, bichão é lindo, maravilhoso, mas eu quero ver vocês também. E aí é isso. O que é que eu quero que vocês façam agora, né? Nesse processo da gente estar sempre fazendo as atividades também momentaneamente, também levando para casa e lembrando que eu já estou passando um pouquinho do nosso tempo, com várias aspas, de falar sobre o projeto em si. Já era para a gente ter acabado, mas eu estou adorando também dissecar e a gente qualificar isso para depois ficar mais fácil, até nas mentorias, a gente desenvolver de uma forma mais sábia. Nessas justificativas agora, eu quero muito que vocês tirem 2 minutinhos para escrever qual é a dor ou problema que vocês vão resolver com o projeto de vocês. Shazam identificou que existem um problema social que é a falta de oralidade e de cuidado com a memória ancestral dos mestres de rua. E aí ele vai dizer isso porque ele só encontrou 3 rodas de ruas que acontece em Salvador. Estou dando esse exemplo, mas vocês nem precisam justificar. Eu só quero saber qual é o problema ou dor que vocês vão resolver com o projeto de vocês. Isso serve para tudo, não é só para essa demanda agora do projeto. Lembra que eu falei do pitch, de como é que você chega, de você fala para as pessoas? Isso também vai ser muito interessante, porque é importante a gente saber falar de dores, no sentido de mostrar a dor e mostrar o que a gente está fazendo para resolver. Isso faz uma tendência na escuta das pessoas de verem que a gente tem capacidade de tocar algo por conhecer muito bem o que a gente está fazendo. Então, da UABC, tem uma pesquisa acho que foi do Instituto Movimento Back Money, com alguma outra empresa, que fala que dentre os afroempreendedores entrevistados, quando a gente fala sobre comunicação, 50% mais ou menos tem dificuldade com entender como gerar grana, como gerar autonomia financeira através da comunicação, e também tem dificuldade de mexer com as coisas de comunicação no mundo digital. Então, esses são os 2 problemas que a UABC resolve através de uma escola e através de uma agência. A gente precisou estudar e detectar isso primeiro. Não adianta vocês fazerem um projeto que não tem demanda.
Por exemplo, não adianta eu falar, vou dar aula de capoeira para crianças no bairro X, e esse bairro X não tem nem crianças e nem gente com vontade de ter aula de capoeira. Então, você está perdendo tempo e direcionamento para uma coisa que poderia ser útil, mas não está conseguindo ser colocado em prática ou não está conseguindo ser útil mesmo. Então, a gente precisa criar projetos úteis. E projetos úteis, ou você resolve um problema ou você intensifica um prazer. O ideal aqui é mais que seja um problema, mas se vocês também quiserem pensar estratégias aí de intensificar prazer, por exemplo, quando eu faço um brigadeiro, não é exatamente porque eu estou com fome, não é por a minha necessidade de comer, é para intensificar um prazer de um desejo de consumir doce, de me sentir bem me alimentando com brigadeiro, enfim. Já estou até enrolando demais para explicar uma coisa que é simples. Então, 2 minutinhos para vocês anotarem aí qual o problema que vocês resolvem. E aí vocês vão falar, certo? 2 minutos e contando. Amanhã, Pronto, deu nossos 2 minutinhos. Quero 3 pessoas para falarem os problemas que vocês resolvem com o projeto de vocês. Bora, minha gente. Eu que tô com dor de cabeça aqui, barreada, e vocês demorando para poder falar. Bora aproveitar o tempo. Quanto mais tempo vocês demoram de falar também, a gente fica deixando de aprender mais e trocar mais. Então, quem puder abrir aí o microfone ou mandar no chat, eu leio e comento. Se não, também a gente segue e vai para outro assunto. Vambora, vambora. Boa noite, eu não consegui não, viu, Letícia? Fazer tudo aqui, viu? Mas daqui a pouco eu completo ele. O que é que você teve dificuldade de elaborar? Não é para fazer a justificativa toda, não. É só para você entender a dor que você resolve. Me conte aí, que é bom que a gente vai conversando. Certo. Aqui, ó. Tentei botar aqui no Word. Eu botei aqui, ó. Políticas públicas ligadas a programas culturais estão escassos no meio da população carente, né? Isso contribui. Logo após o horário de. Deixa eu ver, meu Deus, como foi que eu botei aqui? Na verdade, eu não completei, não. Eu não prefiro não falar agora.
Pronto, de boa. Só para te auxiliar, né, a construir de forma mais rápida. Você pode, na justificativa, começar do grande e ir para o pequeno. Mas aqui que a gente está indo de uma forma bem rápida, é só meio que entender o que é que você está fazendo. Por exemplo, o seu espaço é de formação em capoeira para crianças. Você, nesse caso, teria que dizer que o problema que você está resolvendo ou o prazer que você está aumentando, vou falar bem sintético, tá? Depois a gente vai aprofundar. Seria a ausência de espaço de cultura e lazer para crianças da comunidade X. Esse é o problema. Por que eu estou falando assim, para a gente sintetizar o problema primeiro? Porque a partir dessa compreensão do problema, fica mais fácil da gente fazer a pesquisa dos dados. Se eu só falo, eu ajudo as crianças, ou então, enfim, se eu coloco uma coisa muito superficial, eu não vou conseguir atingir a minha meta de procurar e encontrar dados. Quando eu falo para você que você, na justificativa, não nessa lógica da criação de problema, você pode conseguir ir de cima para baixo, né? Do geralzão para o menor, por exemplo, você procurar dados que falem do cenário brasileiro inteiro. Um exemplo, você detectou que 50% das favelas do Brasil não têm acesso a projetos culturais. Você veio do grande, e aí você vai tentar pegar esse dado e levar para a sua realidade, porque é isso que a justificativa meio que faz, entendeu? Você traz um dado grande e depois vai diminuindo até chegar perto da sua comunidade ou do seu território para justificar isso. Se não tem dados, é também criar no sentido de você mesmo fazer a pesquisa, mas sempre tem assim dados na internet. Eu já mostrei um pouco para vocês, né, de onde a gente pode procurar esses dados, mas vou reforçar de novo. A gente pode muito bem vir aqui no Google e, dependendo da nossa proposta, a gente procurar aqui dados, sei lá, quantos grupos de capoeira. Não, aliás, eu vou fazer algo mais complexo. Vou pegar o de terra, que aí fica mais fácil. Ele falou sobre a questão da dificuldade e ausência das crianças nas escolas, né? Então, a gente vai procurar evasão escolar de crianças periféricas no Brasil. Vão ter sempre muitos dados, assim, né? Tipo, várias informações, mas é importante a gente ir para os mais confiáveis. Por exemplo, Carta Capital é uma fonte confiável, a Unicef. Não adianta a gente também pegar um lugar aleatório. Mas você vê que tem vários dados. 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 anos, não sei quanto, não estão frequentando a escola do Brasil. A maioria dos 41,7% dos jovens entre 14 e 29 anos abandonaram a escola pela necessidade de trabalhar. Aí é entrar nesses links e estudar um pouco mesmo do que você está falando, para falar com propriedade, não ficar falando de qualquer jeito na justificativa e nem nos espaços que você estiver. Porque é isso. Por mais que a gente esteja falando da capoeira, a capoeira atravessa diversos lugares e a gente tem que ter objetivos. Aí eu volto também para aquela coisa de repetir o que já está escrito. Se no objetivo você colocou, por exemplo, ensinar crianças a criar instrumentos, aí você vai falar, por exemplo, da importância da criação de instrumentos musicais de capoeira. Aí eu vou procurar aqui. Qual a importância dos instrumentos musicais para o desenvolvimento infantil? Vamos supor que o seu projeto é de criação de instrumentos musicais da capoeira. Aí você já vai procurar aqui em lugares interessantes, né, que tragam dados interessantes de profissionais, enfim. E vai olhar a música na educação infantil, principais benefícios, e aí você vai usar isso como referência. Aqui, eu vou dar esse exemplo aqui de uma reportagem da Prodigitar. Está falando que a importância da musicalização na primeira infância, benefício da música. Vamos ver se tem algum dado. Desenvolvimento cognitivo, não. Aqui não é muito interessante, porque ele não está trazendo nenhum estudo exatamente, ele não está trazendo a fonte. Então, eu aconselho que vocês sempre procurem meio que uma pesquisa, um estudo, uma fonte, vocês possam usar isso como referência.
aqui comum. Deixa eu ver se tem. Eu posso botar aqui, Letícia, então, no caso aqui, a maioria dos jovens das comunidades carentes não tem acesso a políticas públicas ligadas a programas culturais e esportivos no Brasil. Pode ser mais Perfeito, ou menos assim, né? Pronto, agora que perfeito. eu me situei agora. Só Beleza. que, entretanto e todavia, você precisa agora, né? A gente já saiu dessa parte do problema e pesquisar. Porque aí você Entendi, está falando da sua cabeça, entendi, você precisa procurar entendi. dados. E às vezes coisas que parece que a gente tem certeza, não necessariamente é isso. Entendi, Aí entendi. talvez você tenha que procurar outra forma de falar. E aí, para você começar a sua justificativa, você falaria isso aí que você falou, e aí botaria. Segundo 41 pesquisa da empresa Unicef e tal. tal. Pronto, aí você começou o primeiro parágrafo argumentando isso, e Peguei, aí peguei. depois você vai desenvolver o seu projeto, a sua pesquisa, né? Ou a sua justificativa, falando da importância do seu projeto para resolver esse problema. Alguma Peguei agora. dúvida com a justificativa? Não. Entender o problema, justificar a partir de dados, estudos e pesquisas e mostrar que o seu projeto resolve esse problema, tanto por causa da sua equipe competente, como as competências financeiras, artísticas e pedagógicas da sua equipe para fazer isso. Então, a justificativa é a relevância social, também a justificativa prática de que isso funciona, que esse projeto faz sentido, certo? Esse é um dos critérios que geralmente também eliminam as pessoas, viu? Porque se você não consegue justificar a importância do seu projeto, não tem quem vai acreditar que isso aí vale a pena de ser investido. Eu mesmo só vou investir um dinheiro no projeto de vocês. Vamos supor que até o final do curso eu recebi 10 mil reais. Eu só vou fazer esse aporte no negócio de vocês se eu souber que vocês estão sabendo pelo que vocês estão lutando, né? Por que vocês estão fazendo isso? Para não achar que meu dinheiro está indo por água abaixo. Aí o outro elemento, acho que foi o Mestre Vermelho, acho que ele não chegou ainda, mas ele justificou bem, bem legal quando a gente chegou lá no 5W2H, e ele falou sobre o quem, né? E ele argumentou bem descrito, assim, o público dele. O público aqui não é só você colocar crianças, nem colocar crianças do Cabula. É você aprofundar o máximo que você puder da sua perspectiva de quem vai ser beneficiado com esse projeto. Então, quem é que vai, não só direta, como indiretamente também? Por exemplo, vocês vão botar assim, público-alvo, crianças da comunidade do Cabula, Salvador, Bahia, de 14 a 18 anos, que estão fazendo isso, isso e isso. Tal qual as suas mães, porque serão beneficiadas assim, assim, assim. Estou dando um exemplo de direto e indireto, né? Além disso, né? Se o seu público for maior do que isso, ou não tiver uma coisa restrita, é importante que você também justifique com dados. Porque, geralmente, o público-alvo nos editais, eles pedem que o projeto coloque uma estimativa de quantidade de pessoas que você vai atingir. E aí, mais uma vez, não pode ser algo da sua cabeça. Não pode ser algo que você fala, eu acho que a gente vai atingir 100 crianças. Primeiro, você tem que saber quantas crianças, mais ou menos, tem na sua comunidade, falar de uma forma bem realista, trazer a maior quantidade de dados possíveis sobre essas crianças, sobre esse público-alvo que você está tentando atingir. Aí, sei lá, o meu projeto é formação pedagógica para capoeiristas. Aí o meu público vai ser pessoas da área da capoeira que tenham vontade de aprender sobre processos pedagógicos e metodologias para o ensino da capoeira em Salvador. A nossa estimativa é que 50 professores das escolas públicas, particulares e estaduais enfim, de Salvador estejam presentes de forma online e digital, nananã. Então, não vamos considerar o público-alvo como uma coisa simples, uma coisa só de crianças. Estimativa 50. Não, você tem que ter uma noção de quantas instituições têm professores, né, que estão interessados na capoeira, quantos grupos de capoeira tem em Salvador, para você fazer uma média de quantas pessoas iriam se interessar
e de uma forma bem realista, certo? Eu nem vou colocar tempo para vocês fazerem isso, porque eu acho que é realmente muito simples, apesar de sempre precisar ter dados, né? Tipo, não necessariamente você vai botar dados aí, mas você precisa ter certeza, minimamente, de que existe uma quantidade aí que vai dialogar com sua realidade. Ele vai contar para você quantas pessoas poderão ser realmente atingidas por isso. Quando a equipe do Afroestima pensou a turma era para 30 pessoas. Eles entenderam que é a quantidade ideal e por isso que é importante direcionar e justificar isso, para que seja uma sala em que todo mundo aprenda, que todo mundo consiga estar atento, conversar, enfim. Então, a justificativa seria essa. Estimativa, 30 alunos, 30 alunos, 30 alunos que são capoeiristas, e são 30 alunos por causa disso, disso e disso, porque a gente consegue aprender dessa e dessa forma, agir dessa forma, as pessoas ficam tranquilas assim, a sala compõe 30 pessoas, a gente consegue, sei lá, é sempre bom meio que falar e dar uma justificativa também, tá? Então, conto com vocês aí nessa jornada de escrever de forma assertiva sobre o público-alvo. Alguma dúvida? No meu caso, não é nem dúvida, é só que, no meu caso, porque eu não estou, assim, na ideia do meu projeto, não é para o ensino formal, né? Eu não quero algo assim direcionado para a escola, para atuar em escolas públicas. Seria mais uma coisa informal, né? Um projeto itinerante, e eu poder também buscar esses apoios em empresas ou em outros setores, assim, ou microempresários, alguma coisa assim, que vai ser menos burocrático, tendo em vista o modo e o meio onde eu trabalho, entendeu? Então, só para mim fica só essa questão, entendeu? Pronto, ó. Nós vamos caminhando. Tá dando uma travadinha no seu áudio agora. Não sei se você tá com a mão em algum lugar, mas estava dando para ouvir de boa e agora ficou meio ruim. Eu tô na rua, sempre tô na rua quando eu tô falando. Você é na atividade, é isso aí. Então, como a questão para mim não é uma educação formal, atuar em escolas, eu até tenho interesse, eu já atuei em escolas, mas no momento, da forma que eu estou agora, eu não tenho assim um interesse em fazer esse trabalho formal. Então, no meu caso, como é uma capoeira de rua, que não é aquela coisa, os capoeiristas não são sempre os mesmos, tem os fixos. Então, o meu projeto ele tende mais numa linha mais informal, né? Para eu trabalhar assim de locomover, eu quero fazer determinados eventos, quero mostrar, chegar a fazer essa roda de rua lá, tal local, aí buscar uma forma, um apoio, mas eu quero ter isso realmente por escrito, planejado, com imagem, com tudo isso também, qual é o objetivo, tudo, mas não nesse aspecto tão formal, numa linguagem de edital propriamente, e o ensino formal. Vamos lá. Essa contribuição de Shazam é extremamente importante. Obrigada, Shazam, por trazer isso. Não é que você, por não estar em uma lógica formal de ensino ou de projeto, que você não vai ter, por exemplo, o direcionamento do público-alvo. O que é que você vai fazer? Se você sabe, vou dar um exemplo, tá? Que você vai fazer 5 rodas durante 5 meses, ou seja, em cada mês você vai elaborar uma roda de rua
em um bairro de Salvador, você precisa fazer uma estimativa de público, tanto de capoeiristas quanto de público plateia, vamos dizer assim, que possa ser acessada ali na rua. Então, você vai falar, ó, em cada roda, a estimativa é que tenhamos 5, vamos botar 10. 10 capoeiristas que estarão sempre presentes, além de uma plateia de pessoas que estão passando pela rua ou que vão assistir a roda, ou capoeiristas externos, de 30 pessoas. Sendo assim, em 5 rodas, nós iremos atingir 40 vezes 5, 200. Iremos atingir 200 pessoas, alcançar 200 pessoas com nossas rodas. Então, independente se é algo formal ou não, você vai ter um público que você vai querer alcançar, entendeu? Então, essa pergunta é importante até para a gente desmistificar um pouco do que a gente espera sobre os nossos processos, o nosso projeto também, né? Para a gente direcionar certinho. Não acho que é só coisa formal que tem esse direcionamento, entendeu? Deu para entender? Isso serve não só para Shazam, viu? Para as outras pessoas também. Eu estou dando esses exemplos educacionais e tal, porque é o que eu vi mais vocês falando, mas essa lógica de Shazam aí foi muito importante. Deu para entender? Me conte. Sim, então, eu entendi agora a questão desse cálculo, né? Que o mestre tinha até falado também que é um risco de você colocar algo que você não consiga atingir. Então, eu posso dar essa estimativa de público e somando com as outras que vão acontecer, eu somo e dou uma ideia de público, é isso? Eu entendi, mais ou menos. Não consegui ouvir direito sua pergunta. Se você puder repetir. Eu dou uma estimativa dentro desses capoeiristas que vão estar apresentando, né, jogando, fazendo a bateria, alguns convidados, junto com pessoas que que vão aparecer, né, e o que eu já tenho. E a partir daí eu somo com as outras rodas que virão. Aí eu tenho uma estimativa de público. É isso. Exatamente. E assim, como é estimativa, você também não tem como ter certeza, você não tem que se prender. Porque uma na rua, ideia. é o que eu digo, pessoas que vão passar, e pessoas que vão daqui com a gente, mas é justamente essa questão, estar em contato com esse público assim, disperso, né? Um público que está na rua. Não, total. Aí é só uma estimativa mesmo, que você imagina que, por exemplo, no mínimo 10 pessoas vão estar na roda e, além dessas 10 pessoas, em cada lugar, você até pode botar uma estimativa maior, porque, por exemplo, uma roda no Pelourinho é diferente de uma roda no final de linha de algum bairro. Talvez no Pelourinho você tenha mais visibilidade, porque você vai ter 300 pessoas passando pelo Pelourinho e você pode colocar isso como algo, como número. Mas isso vai variar, mas é como eu falei, você coloca as pessoas participando e também as pessoas que podem estar acompanhando por ver aquilo ali acontecendo, né? Então, você soma e coloca na estimativa. Mais alguma dúvida? Vou seguir, hein? Porque é uma coisa que sempre eu travava um pouco em relação como é que eu vou definir o público? A falta de experiência nesse sentido. Né? Mas tudo bem, agora eu já... Agora gruvou? Agora você já vai saber ter uma noção assim? Melhor, para não complicar o que é simples. É uma parada simples mesmo, assim. É só você meio que dar um chute. Você vai fazer uma estimativa, você vai dar um chute de quanto é que você acha que vai ter de gente ali, né? Mas, assim, se esses chutes, vamos dizer chutes, né? Mas não é exatamente chute. Se essa sua estimativa ela puder ser o mais real possível, melhor. Uma sugestão. Se você já faz roda na rua, você começar a contar
quantas pessoas estavam naquela roda. Aí você conta na próxima, faz uma média. Ó, eu fiz 3 rodas. Em uma roda apareceu 50 pessoas, na outra apareceu 10 e a outra apareceu 20. Faz uma média e coloca esse valor. Sabe? Então, é meio que isso. Tudo bem? Seguiremos. Vamos lá. Chegamos mais uma categoria, que é a equipe técnica, que seria o quem que a gente botou lá no 5W2H, de quem é que vai fazer isso, e não para quem. A gente já falou para quem, que é o público-alvo, mas quem é que vai compor o seu projeto, né? Quem são as pessoas, os profissionais, as pessoas profissionais que estarão fazendo parte desse projeto. Lembrem o que eu falei. Esses profissionais, eles precisam ter, em algum nível, currículo. Currículo que eu falo não é só o currículo escrito, não. É eles serem profissionais que tenham condições de tocar esse projeto de forma assertiva. Não é só porque ele é seu amigo que você vai meter no projeto, entendeu? Não é só porque a pessoa é uma pessoa conhecida que você vai colocar. E, além disso, é sempre bom ter uma equipe fixa e uma equipe que você vislumbre assim para adicionar em alguns projetos que vão caber outros tipos de profissionais. Então, ter, sei lá, 5 pessoas que você sempre vai contar, elas realmente fazem parte dessa equipe técnica desse projeto, e outras que você, dependendo do edital, pode adicionar essa pessoa para deixar o projeto mais robusto. Essas pessoas precisam ter alguma experiência nessa área que você está colocando essa pessoa para atuar. E a equipe ela precisa ser interdisciplinar. Como assim? Não adianta eu colocar que eu vou executar um projeto e o projeto tem um mestre, um contramestre, um professor e um aluno de capoeira, sendo que eles não trabalham com outra coisa além da capoeira. Isso serve para qualquer coisa. Não adianta eu botar, eu vou executar aqui esse projeto de capoeira e a minha equipe técnica tem 5 contadores. Você precisa realmente de 5 contadores e nenhum capoeirista, ou nenhum advogado, ou nenhum produtor, nenhuma professora. Como é que você está fazendo isso, sabe? Então, quando eu falo interdisciplinar, é você conseguir, por exemplo, uma pessoa na área da produção, uma pessoa que seja do pedagógico, uma pessoa que seja de direito. Estou dando exemplos assim, mas que você vai avaliar quais são os tipos de pessoa que seu projeto pede. Para facilitar mais ainda, se você já tem uma equipe fixa, uma equipe que compõe o seu projeto, é importante que essas pessoas tenham realmente um portfólio e um currículo, ou pelo menos um currículo já pronto, né? Tipo, que apresente as suas experiências, que justifique que essa pessoa é boa em fazer o que ela vai fazer no seu projeto. A equipe conta muito, porque um projeto bonito que não tem uma equipe capacitada para executar também elimina projeto. E aí a gente tem que ser bem capoeirista, né? Bem sagaz, para escolher as pessoas certas para compor essa roda. Você não vai botar uma pessoa no gunga que não sabe tocar gunga, que não é um bom tocador. Você não vai botar um cara aleatório para tocar o atabaque, porque vai tirar o ritmo da sua roda. É a mesma coisa, a equipe técnica precisa estar capacitada para isso, né? Porque senão quebra a energia da roda, o arame quebra a parte, é uma agonia, cheio de problema. Como a gente não quer problema, e as pessoas que a gente também está fazendo o projeto, elas precisam acreditar nisso. Olha, até Shazam deu um sorriso, finalmente um sorriso aqui nessa sala de aula, gente. Eu não aguento mais, gente, é séria. Eu reparei isso também, eu reparei. Eu tô falando a realidade, a realidade. Funcionou. Funcionou, finalmente uma risadinha. Eu fico aqui parecendo uma palhaça, ninguém ri. Agora sim. Boa, Shazam. É isso, mas eu estou gastando, mas é a verdade. Então, a equipe técnica é isso, é a interdisciplinaridade que você tem numa bateria de capoeira. E aí, meu conselho é que vocês já tenham esse currículo dessas pessoas e também as informações básicas. Porque eu vou dar um exemplo. Apareceu um edital que vai rolar a abertura hoje e encerra a semana que vem. Aí, eu tenho na minha equipe Calango, Shazam e Terra. Só que
eu não tenho o currículo de Terra, eu não tenho o CPF de Shazam e não tenho o RG de Calango. Isso vai atrapalhar muito, porque geralmente nos editais, quando eles pedem a equipe técnica, não é um fato. Mas na maioria das vezes eles querem as informações básicas das pessoas. O que é que eu faço? Eu já crio um documento em que eu tenho esses dados. Eu tenho o nome completo de Shazam e o apelido de capoeira. Eu tenho o CPF, o RG, a idade, a área de atuação, uma mini descrição de quem ele é, né? Ao invés de ter só o currículo, eu também tenho um parágrafo explicando quem é Shazam. Shazam é professor de capoeira da equipe tal, do grupo tal, atua não sei quantos anos na arte e educação, faz isso e aquilo, valorizando ele enquanto profissional daquela área que ele está sendo colocado aqui. E aí eu aconselho também vocês criarem uma planilhinha assim, ó, que vocês coloquem as atividades que essas pessoas vão executar. Então, no meu projeto Terra vai ser o produtor cultural, vai ser o curador, vai ser o professor e deixa eu ver, o jurídico. Então, eu coloquei todas essas funções, essas atividades. Não, minto, desculpa, vou fazer de uma forma mais fácil. As atividades que ele vai fazer: criar currículo, dar aula, construção da coordenação pedagógica e elaboração de uma equipe. Essas são as atividades que ele vai realizar. A função dele: produtor pedagógico, coordenador pedagógico. E o nome dele e a descrição, se vocês quiserem. Mas se vocês querem e puderem, crie essa planilhinha com as atividades, a função e o nome da pessoa. Peguem também o currículo, os dados cadastrais e tenham uma equipe aí de 5 pessoas, mais ou menos, para compor o cenário principal dessa equipe técnica. Alguns editais pedem a equipe toda, e aí é o trabalho de escrever sobre a equipe toda. Por exemplo, Leo de Blanc, Lei Paulo Gustavo, eles pedem que vocês coloquem todos os currículos de cada pessoa que vai compor essa equipe. Mas tem outros editais que falam, eu quero os 3 líderes do projeto. Aí você coloca só os 3 líderes. Fiquem atentos e atentas o que é que cada edital ou cada função está pedindo. Isso é muito importante. Mas façam também essa planilhinha, colocando as atividades que cada um vai executar no projeto. Não dá, infelizmente, para o projeto ser só você. Por mais que eu acredite muito no potencial de cada um e cada uma de vocês, eu também acredito que é difícil aceitarem um projeto que tem só uma pessoa organizando. Isso é para a vida. Vamos lá, eu estou vendo aqui o doutor Mestre Calango e ele me inventa que ele vai fazer uma roda sozinho. Só de birimbau são 3 para comandar a roda. Então, alguma coisa de errado não está certa. Ele precisa ir organizar e chamar pelo menos um parceiro para, se não for para pegar o gunga, para pegar o pandeiro, para ter uma percussão, um birimbau, alguma coisa. Mas ele sozinho, ele não vai fazer uma roda de capoeira, ele não vai fazer um projeto cultural. Isso é um fato. Então, mesmo que na prática Calango tenha que ficar pegando todos os instrumentos, corrigir tudo, ele tenha que jogar, tocar, subir, descer, chamar a gente, mas, entretanto, todavia, ele vai ter que ter uma equipe com ele, minimamente com ele chamar e falar, tô querendo fazer uma roda ali no Pelourinho e eu preciso pelo menos de 2 pessoas. Aí. Uma para tocar o birimbau e a outra para jogar comigo. Então, não tem jeito. Alguma dúvida sobre a equipe técnica? Lembrando que vocês estão bem bonitinhos e bonitinhas escutando tudo isso e vão ter que executar, né? Eu vou ler o projeto de vocês, eu vou mandar ainda o Word, não mandei porque eu não tive tempo de botar isso. Oi? Só para não te interromper muito, o que ficou assim, atividade e função, não dá uma ideia que é a mesma coisa, não? É porque a atividade é o que a pessoa vai fazer. Um exemplo, coordenador pedagógico. A função dela é coordenadora pedagógica. Quando, vamos supor, né? Vai apresentar em um site lá, e tem um site todo bambambam, Calangos
projetos culturais de capoeira, aí você desce, quem somos? Aí tem lá, Calango, criador e coordenador pedagógico, é a função dele. Agora, quais são as atividades que Calango vai executar sendo coordenador pedagógico? Ele vai executar X, Y, Z, vai dar aula, vai contratar os professores, vai fazer... Não. É isso que você vai fazer como atividade e função, a diferença é essa. Entendi. Seguindo. Depois dessas partes, né? Público-alvo, equipe técnica, a gente tem também, que não aparecem em todos os editais, mas isso pode ser uma prévia para a gente fazer a descrição orçamentária. São as etapas de trabalho. As etapas de trabalho, basicamente, é a gente listar. Por favor, listem. Ah, sim, eu estava falando isso, que eu estou aqui bem linda, também falando para vocês bem lindos, todos esses detalhes e aprofundando e tomando mais aulas do que eu deveria, porque eu vou cobrar isso, né? Eu quero que vocês façam o projeto mesmo. Quando a gente tiver as mentorias individuais e coletivas em dupla, vai ser essa vibe, vai ser um apresentando para o outro o projeto, apresentando para mim, eu dando uma devolutiva, para no final tá todo mundo com seus projetinhos bem lindos, feitos para serem aprovados em qualquer edital, conseguir patrocínio, apoiador, colaborador e o que for. Então, eu conto com vocês também nessa produção. Não fiquem só recebendo informação, não, porque aí é tipo eu vomitando em cima de vocês informação e não indo para lugar nenhum, só indo para o ralo. Eu preciso que vocês metam mão no projeto, eu preciso que vocês comecem a escrever, certo? Porque a gente tem pouco tempo de aula. Eu sei que vocês já não aguentam mais ouvir minha voz todo dia, 19 às 21, por mais não sei quantos dias, mas é super importante que, além de ouvir essa voz chata, vocês também consigam colocar em prática, porque é um tempo muito curto, com muita informação, e se a gente não for, enquanto a gente vai tendo as aulas já escrevendo, a gente perde algumas coisas, sabe? Então, eu sugiro que, como a gente está indo de passo a passo, por exemplo, na sexta-feira a gente viu 3 tópicos, dava para vocês começarem a escrever esses 3 tópicos em casa, né? Tipo, fazer esse prazer de casa aí e adiantar o lado de vocês. Então, é muito importante isso. Agora, a gente vai fazer a descrição em lista e em descrição de etapas do trabalho. Como assim etapas do trabalho? Lembra que eu falei para vocês que todo projeto tem início, meio e fim e tem uma finalidade específica, um financeiro específico, enfim. Eu preciso que vocês dividam em 5 tópicos: pré-produção, produção, divulgação, comercialização, administração e acompanhamento e pós-produção. E nas suas respectivas horas de lazer, de estudo com esses projetos maravilhosos, vocês vão listar em cada etapa dessa quais são as atividades que precisam ser feitas. Todas que vocês lembrarem. Todas. O que é a pré-produção, gente? Pré-produção é, por exemplo, essa aqui que a gente está fazendo. Começando a escrever o projeto, fazendo o planejamento do projeto, contratando as pessoas, enfim, não tem muito o que ficar falando exatamente cada parte, até porque acho que vocês estão entendendo o que é um pré-projeto. É tipo tudo o que acontece antes do projeto ser executado. Deixa eu ver se eu consigo dar mais exemplos de pré-produção, né? Contratação de gente, seleção das aulas, né? Do que é que vai ter na sala, sei lá, confirmação de pauta e de dia que vai ter o encontro, aluguel de sala, tudo que vocês estão preparando antes do que o projeto em si vai acontecer. Então, vou voltar para coisa mais física, vou sair um pouco da coisa formal, porque Shazam já deu papo aí. Ao invés de eu falar de sala de aula, eu vou falar, por exemplo, de uma roda. A pré-produção seria organizar os instrumentos musicais, marcar as datas dos encontros, criar um convite para enviar para todos os mestres. Tudo isso é pré-produção. A roda ainda não está acontecendo. Eu estou criando tudo antes da pré-produção para depois enviar isso ou realizar, de fato, as rodas. Certo? Então, a pré-produção é toda essa organização que vem antes.
Nesse exemplo da roda seria isso, organizar o instrumento, Pode separar a ser roupa. chamado de divulgação já, isso aí? Sim, só que já tem um tópico aqui nessas etapas de trabalho que é de divulgação. Então, aí você coloca o trabalho de divulgação nessa parte 3 aí, tá? Só para não confundir. Mas quando não tiver esse tópico de divulgação, aí essa parte de divulgação, de organização da divulgação, enfim, também entra na pré-produção, certo? Aí a produção é a execução mesmo da parada. Então, ele marcou uma roda dia 24. No dia 24, ele vai lá, vai botar. O que é que ele vai precisar? Comprar águas, armar os birimbaus, limpar o espaço, confirmar o aluguel. Enfim, eu estou falando várias tarefas que podem ser divididas em diversas etapas. E eu suplico, nem peço, que vocês realmente listem todas as ações, todas. Não tenham medo de listar em excesso, enfim. É importante para a gente detectar que algumas tarefas elas vão ter o mesmo nome no final, mas que internamente é importante a gente mapear tudo o que precisa ser feito. Na parte de divulgação e comercialização, depende do que é, né? Vamos supor que alguém aqui tem um projeto de livro, um exemplo que eu ainda não dei, né? Estou só em sala de aula e roda. Tem alguém aqui que tem um projeto que seja elaborar um livro sobre a história dos mestres de capoeira. Como é que você vai fazer essa comercialização? Como é que você vai fazer essa divulgação? Quais são as etapas para essa divulgação? Você vai contratar uma empresa de comunicação? Vai levar isso para uma gráfica? Vai contratar um assessor de imprensa para poder falar isso? Vai disparar essa mensagem em meios de comunicação da comunidade, vai colocar um carro de som para poder falar na comunidade. Como é que você vai fazer essa divulgação? Listar todas as etapas disso. Administração e acompanhamento, acho que também o próprio nome já diz, né? Tipo assim... sim, e divulgação também. Imprimir cartaz, criar peças de divulgação, criar um texto que seja um resumo do projeto, escolher uma foto que vai para divulgação. Administração e acompanhamento é tipo assim, execução financeira, prestação de contas, acompanhamento da gestão do projeto, contratação de pessoas, elaboração de um relatório final, um relatório no meio, enfim. Acho que a elaboração, uma elaboração de relatório fica mais na pós-produção, né? O projeto acabou, mas nunca acaba. Aí você tem que fazer a prestação de contas, tem que fazer o relatório, tem que, sei lá, criar um portfólio do que foi o evento, da quantidade de pessoas que apareceram, enfim. Então, eu quero muito que vocês façam assim uma lista de, no mínimo, cada etapa dessa aí precisa ter 5 tarefas. No mínimo. Acho assim, dá para listar muito mais do que 5. Vocês vão ver. Criação de identidade visual do projeto. Elaboração de textos de divulgação e promoção de promoção do projeto. Confecção de banner. Impressão de flyer. Isso estou falando de divulgação, no caso, né? Mas enfim. Alguma dúvida? Posso seguir? Há uma pergunta que eu não sei como você vai interpretar, mas que eu acho interessante esse comentário. É por que nesses projetos não fala nada sobre segurança? Porque a gente trabalha com movimento, com combate, ainda que seja jogo, mas corre o risco de acidente. Eu nunca ouvi falar de médico, enfermeiro, enfim. Nunca acontece. Isso não faz parte da organização. Gosto dessa pergunta e acho não, tenho certeza que é uma pergunta muito válida e importante. O que é que acontece? Vai depender da dimensão do seu projeto. Se seu projeto é um projeto pequeno, nem dinheiro você vai ter para poder cuidar dessas coisas. A verdade é essa, tipo, você não vai ter nem dinheiro para contratar um segurança, você não vai ter dinheiro para contratar um pronto-socorro, mas você vai ver que em projetos maiores,
ele é obrigatório que tenha essa demanda de segurança. Assim como da acessibilidade, né, que a gente já tinha comentado, precisa ter uma rampa para caso tenha um cadeirante, precisa ter pronto-socorro. Se for um evento muito grande, a gente tem que ter a presença dos bombeiros, de polícia, de guarda, enfim. Mas, entretanto, todavia, também pode ser algo que você propõe no seu projeto, dependendo dessa ideia aí que você está tendo, né? Tipo, uma coisa que é sobre segurança, mas não é necessariamente segurança física. Direito de uso de imagem. Se você está fazendo um projeto e isso está indo para uma instituição, enfim, você vai tirar foto de crianças, vai tirar foto de pessoas. Você precisa, quando a pessoa se inscreve, na autorização de uso da imagem, de voz, enfim, porque isso é também uma questão de segurança, uma segurança de privacidade da pessoa, enfim, que pode super dar merda no final se você não tiver isso assinado pelas pessoas que acompanham o projeto. Então, não existe diretamente essa parada da segurança, dependendo do tamanho do projeto, mas você tem que estar atento também a esse tipo de segurança. Se você sabe que você está propondo uma festa, talvez você tenha, sim, colocar lá tanto no orçamento quanto na contratação, um segurança. Não tem como. Uma festa fechada tem que ter um bilheteiro ou uma pessoa que esteja na entrada da recepção para dizer quem vai entrar, quem que vai sair. Então, tudo isso é muito importante. Foi um fator muito importante que você trouxe. Se puderem, quiserem, teste aí bota aí no projeto de vocês como lista, né? Isso aí é importante, Flor de Lis, também, que Terra falou aí, né? Por exemplo, não é um projeto mesmo, foi um mínimo projeto. O nosso batizado, o último batizado no Morada dos Bambas, a gente teve mais ou menos a presença de quase 400 pessoas. Então, assim, teve que ter uma organização, não foi uma coisa assim, vamos fazer um evento, vamos fazer um batizado. Então, realmente foi uma coisa muito grande, muito linda. E nós, a equipe técnica, eu falo mestre, professores, contramestre, né? Nós temos pessoas qualificadas justamente com noções avançadas de primeiros socorros, temos enfermeiros formados, né? Então, isso é importantíssimo, porque em um local desse, eu estou me colocando como se fosse um projeto, que o evento desse tamanho não é uma coisa simples. A gente tem que ter uma noção, porque uma pessoa se sentiu mal, que Deus lhe guarde, uma simples manobra que uma pessoa saiba fazer, uma pessoa que tem uma parada cardíaca, vai salvar a vida dessa pessoa. E se você tiver num ambiente desse, não tiver ninguém que tenha noções básicas de primeiros socorros, então o projeto tem que seguir essa mesma linha. Tá de parabéns aí, Terra, pela sua pergunta. Viu? Essa pergunta aí foi muito boa, de verdade. E ainda falo mais, gente. A gente também tem que estar 2 passos à frente, né, de tudo que pode acontecer. A gente, enquanto produtor e criador de projeto, a gente tem que estar sempre pensando em tudo que pode acontecer. Se tem 400 pessoas, eu tenho que pensar na quantidade de cadeira, porque provavelmente vão ter mestres mais velhos e eu não vou poder deixar ele em pé. Eu tenho que pensar na distância das pessoas em relação a algum lugar, né? A altura do palco, se tem um palco. Eu tenho que pensar na quantidade de água, né? Isso parece besteira, mas a gente tem que ter uma quantidade de água com a estimativa de público que a gente vai ter. Por isso que é tão importante. Aí a gente volta ao que a gente falou lá na frente, né? Hoje, do público-alvo. Pô, se eu sei que são 30 alunos, eu vou preparar 30 lanches, vou botar 2 litros de água para cada aluno. Por isso que é essencial a gente ter noção dessa estimativa de gente que vai estar ali presente no nosso evento, no nosso projeto, porque segurança é muita coisa, né? Segurança não é só a gente botar um segurança na porta, mas é você evitar qualquer tipo de densidade ou, enfim, acidente que possa acontecer no seu evento. Por exemplo, eu agora acabei de voltar de um curso que eu fui aprovada de jornalismo, que eu viajei para São Paulo e fiquei 12 dias em São Paulo. Nesses 12 dias que eu fiquei nesse curso, a empresa que estava realizando o curso, eles tiveram que fazer um seguro de vida para cada pessoa que estava lá.
independente se cada... Eram 30 comunicadores. Se um comunicador desse não tivesse seguro de vida, poderia acontecer qualquer merda, como aconteceu. Simplesmente teve um dia que a gente foi em uma sede de uma empresa e tinha um tobogã. Essas sedes que tentam ser desconstruídas e querem dar diversão para o profissional. Aí tinha um tobogã gigante que era tipo do segundo andar do prédio para baixo, para você descer de uma forma mais tranquila. E aí um dos meus colegas, ele simplesmente desceu esse tobogã e quebrou o pé. Ele literalmente quebrou o pé entortou. A empresa arcou com isso, porque realmente se é o tobogã da empresa e a empresa totalmente cheia de dinheiro, não tem como elas não patrocinarem. Mas, de toda forma, se a empresa não patrocinar, eles tinham um seguro de vida para poder ser acalantado com aquela questão, entendeu? Então, tipo, é um cenário drástico que eu tô falando, mas pode acontecer em qualquer projeto. A criança pode cair, bater o dente, sangrar, e aí, o que é que você vai fazer? Você tem um contato já de emergência que você pode ligar, você tem alguém que você pode mandar mensagem para ser o Uber e levar essa pessoa, essa criança para algum lugar. Então, extremamente importante. Vocês hoje estão afiados nas perguntas, viu? Shazam, Terra, muito obrigada aí por essas contribuições. Por isso que eu falo para vocês, se vocês ficam calados ou não trazem essas dúvidas, essas contribuições, a aula pode ficar muito menos interessante e muito menos potente. Então, por favor, sigam trazendo essas interferências, que não são interferências, são contribuições super bem-vindas. Vou até mandar para vocês também, que é bom, né? A gente, enquanto produtor, professor, enfim. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, eles estão fazendo um curso gratuito de primeiros socorros. E aí eu vou mandar aqui, vou pedir até que na P também bote no grupo. Eu não fico online aqui pelo computador no grupo, mas tem aí o Corpo de Bombeiros de São Paulo, está disponibilizando curso gratuito de primeiros socorros. É online, né? Mas isso já salva também, porque dá certificado, isso para o nosso currículo também é interessante, a gente ter um certificado que mostre que a gente também está preparado para isso, né? E pela situação mesmo, pode acontecer e é para falar. Venha, Maria Bonita, desculpa, mulher, não vi que você estava com a mão levantada, é só abrir esse microfone e falar, pode vir. Boa noite a todos, né? Salve aí, galera da comunidade da capoeira. Puxando o gancho aqui do mestre, na fala de primeiro socorro, se, né, tiver um evento, uma abertura, um fechamento de um evento, dentro desse processo de escrever o projeto, na planilha que pede, né, os recursos, e o corpo técnico também do projeto, se poderia colocar dentro uma aula de primeiros socorros nesse projeto, se seria possível, dentro de um projeto de capoeira, por exemplo. E aí receber certificado dentro do projeto. Olha, depende de qual é o seu projeto, porque aí é o cuidado que a gente estava falando antes de talvez isso possa fugir um pouco do tema. Agora, vou dar um exemplo, né? O seu processo é formação de professores, o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Formação de professores de capoeira, não, formação pedagógica para capoeiristas. Você pode, dentro dessa formação, que são de 10 aulas, uma ser de primeiros socorros, por exemplo. Eu acho essa ideia massa e acaba sendo um diferencial. Mas nem todo projeto vai caber você investir nisso, sabe? Porque geralmente os projetos a gente tem tão pouco dinheiro e a função é tão direta porque a gente quer, só coloque se fizer sentido para o seu projeto. Tipo, para o que tiver. Enfim, porque tiver fazendo sentido para o seu projeto e para aquilo que eu falei, né? De deixar o seu projeto redondo. Se o seu projeto tem algo a ver com isso, faça, mas eu acho delicado, sabe? Geralmente a gente não tem investimento nem tempo para poder fazer essa formação no meio de um projeto. Ok. Eu não abri o webcam que está quebrado no meu note. Sem problema. Só de você estar falando já me deixou feliz. Tá certo. Eu estou adorando. Está sendo, assim, essa parte que eu estou prestando atenção, né? Nunca escrevi projeto, então estou conseguindo encaixar as ideias que já tem na minha mente.
né, minhas tentativas. Mas vou te entregar o meu esboço, tá bom? Boa, é isso aí. Meu orgulho. Boa, boa, boa. Eu Amei. observo, professora, com licença, é que os custos são tão altos que, de repente, quando a gente envolve outros elementos no projeto, a tendência é honorar, agravar mais. E se não tomar cuidado, a gente vai pagar o projeto, né? Além de usar o recurso que a entidade financiou. Exatamente, concordo com o Terra. É sobre isso, tipo. Quanto menos a gente. É bom a gente inovar na ideia, mas não é bom a gente exceder nos custos. Então, tudo que vocês verem que pode ser cortado a nível financeiro, corta, velho, porque é muito importante que as pessoas sejam bem remuneradas, que o fluxo aconteça de uma forma muito boa para a gente. Senão, é como o Terra falou, a gente vai estar pagando para trabalhar e ninguém merece fazer isso no século XXI, né? Então, estou fora desse espaço. Aí, agora que a gente já falou sobre listar as etapas de trabalho, que eu quero muito que vocês façam isso, assim, sem filtro mesmo. Vai escrevendo tudo que você tem como etapa. Nessa segunda parte, você vai ter que filtrar mais ou menos, né, as coisas mais importantes para criar um cronograma de atividades, que foi o que a gente já tinha meio que quase que feito, perdão, quando a gente começou a pensar sobre o quando lá do 5W2H, mas eu falei para vocês, a gente vai aprofundar isso depois, chegou a hora de aprofundar. Como a gente já separou as etapas de trabalho, meu conselho é que quando vocês criem um cronograma, vocês sigam deixando separado por essas categorias, porque aí fica mais fácil de um avaliador entender como é que vai acontecer essa organização. Então, deixa pré-produção na pré-produção, produção na produção, e aí você vai criar meio que um cronograma. Pode ser assim, nesse exemplo, né, que é o mês que vai ser feito, ou pode ser colocando o prazo, data inicial e data limite para ser executado. Aí você vai colocar, por exemplo, aí, ó, pré-produção, confirmação dos hotéis, confirmação de pautas dos teatros, locação de transporte para atores e equipe de projeto, contratação de assistente de produção local, ensaios. Aí está tudo para acontecer entre maio e junho de 2015. Você vê que eles botaram os quadradinhos pintados. Eu gosto dessa ideia, mas vai depender do edital, tá? Tipo, como a gente também está criando um projeto sem colocar a data de verdade, o que eu aconselho vocês a fazerem é colocar o prazo estimado para fazer isso. Quanto tempo vocês acham que vocês precisam para efetivar cada tarefa da pré-produção? Um exemplo. Quanto tempo, se o projeto começar amanhã, quanto tempo vocês acham que vocês levam para fazer a confirmação da locação da sala? Eu acho que eu levo um mês, então vou botar um mês, duração um mês. Já que a gente não tem um edital exatamente agora para orientar a gente. A gente está fazendo a criação de um projeto universal, né, para ser aplicado em qualquer edital, ou até mesmo para poder pedir financiamento. Então, a gente coloca a duração que a gente acha que vai levar para terminar cada função dessa. Então, vocês vão pegar a etapa de trabalho, as etapas que a gente fez anteriormente, e vão transformar eles em... Oh, meu Deus! Em cronograma, colocando a duração para fazer cada atividade, certo? Alguma dúvida? Coloquem isso em tabela, gente. A gente colocou como lista na etapa de trabalho, mas se vocês quiserem, vocês já podem colocar uma lista estruturada, assim, ó, etapa atividade, aí pré-produção, tudo que vocês vão fazer na pré-produção, produção, tudo que vocês vão fazer na produção, e do lado a duração. O período aí que vocês vão executar, a quantidade de tempo que vocês vão gastar para isso. Então, se joguem nessa parte, que ela é muito, muito, muito importante. Vocês vão ver que alguns editais... Tudo isso que eu estou falando, na verdade, é classificatório, mas algumas coisas são mais do que as outras, né? O cronograma é algo muito importante para a seleção, porque aí eles veem se vocês estão viajando ou se vocês estão conscientes do passo a passo que vocês têm que fazer para executar esse projeto. Então, eles querem ver se é execuível mesmo e se não está faltando alguma coisa.
Aconselho também, vocês podem fazer isso aqui, ó. O que não pode faltar em um cronograma de projeto cultural. Vou botar no Google. E aí, às vezes, tem, sei lá, modelo. Vou botar isso aqui, ó, modelo de cronograma de projeto cultural. Às vezes é bom a gente ir no Google e dar uma olhadinha nesses exemplos para a gente ver se o que a gente listou não está nessas coisas que eles costumam colocar aqui, entendeu? Tipo, dá uma olhada nos exemplos para ver se está alinhado com o que você está propondo, se tem alguma tarefa que você esqueceu. É sempre bom a gente estar se informando em relação a isso para não esquecer de nenhum detalhe, tá? Estou dando esses exemplos assim de procurar, mas nos editais também, eu coloquei aqui nessa parte da aula, né? Nos editais, geralmente, eles já têm o exemplo. Eles entregam um modelo de cronograma para você só colocar as informações lá dentro. E aí, em cada edital, vai mudar um pouquinho para vocês colocarem esses cronogramas. E quando você for pedir patrocínio ou colaboração de alguém, não precisa detalhar tanto. Quando você vai fazer uma solicitação de colaboração ou patrocínio, dependendo de quem né? Se for uma empresa grande, sim. Mas se fosse lá, para a bomboniere do seu bairro, você não precisa estruturar a solicitação de orçamento ou de patrocínio tão grande assim. E aí a gente vai podando algumas coisas, certo? Posso seguir algum comentário? Então vamos. Orçamento. A gente já ouviu bastante do mestre Tocaia anunciando um pouco sobre como são esses processos orçamentários, né? De projetos culturais, de edital, enfim. Eu acho tudo isso muito, 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 muito relevante, né? Que ele já trouxe para a gente pensar e estruturar. Mas, entretanto, todavia, assim como eu não aprofundei tanto em todas as outras coisas, eu também não vou aprofundar tanto no orçamento, que é uma parte realmente muito delicada, e eu super aconselho que, quando puderem, vocês tenham sempre um contador na equipe, ou uma contadora na equipe, para poder contribuir nessa construção mais burocrática de imposto, de prestação de contas, enfim, óbvio que em alguns lugares não vai caber nem no orçamento, né, essa estratégia, mas sempre que puderem, adicione o contador como uma parte da equipe, como uma parte da contratação do seu projeto. Então, eu quero muito que vocês também tenham, porque, na real, como vocês já viram em todas as nossas trocas aqui com o mestre Tocaia e tudo que eu já falei também, isso aí poderia ser um curso só de orçamento para desenvolvimento de projeto cultural. E aí, como eu não quero que a gente também se perca aqui, eu vou tentar fornecer um passo a passo de como é que eu me organizo para criar essa parte orçamentária em projetos culturais, certo? Mas isso não é a coisa mais exata do mundo. Enfim, vão ter limitações mesmo, gente, em todo o processo da aula, né? Eu não vou ter como ser a mestra do projeto cultural. E aí, convido vocês também a se provocarem a conhecer mais, pesquisar mais, entender um pouco mais de como é que faz isso de forma assertiva, até para vocês não se complicarem depois. E aí é o que eu falo, não façam o projeto sozinhos, não tem como. A gente está falando de, mesmo que seja um projeto que você não precisa dar satisfação para governo, nem nada, é importante você ter a orientação de outras pessoas, o apoio, a ajuda, enfim. Aí o passo a passo que eu pensei para a gente conseguir organizar isso primeiro, assim como a gente fez uma lista uma lista do plano, no plano de trabalho, não, etapas de trabalho, a gente também vai criar uma lista aqui. O primeiro passo vai ser listar todas as demandas, né, que vocês enxergam, tanto no cronograma quanto nas etapas de trabalho, de coisas que vão precisar de investimento. Vocês vão mapear daquelas listas lá, que a gente já vai ter feito, o que a gente precisa de dinheiro.
Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ação. A ação é confirmação dos hotéis, ou seja, provavelmente a gente está alugando hotel para os convidados. Isso aqui tem um custo, né? Então, a confirmação do hotel significa que a gente vai ter que pagar diárias de hotel. E aí você já vai listar diárias de hotel. Aí aqui, confirmação das pautas de teatro. Aí, então, a gente está possivelmente investindo um dinheiro na pauta do teatro. A gente vai colocar lá, pauta de teatro. Locação de transporte para atores e equipe de projeto. Então, a gente vai contratar uma van. Quanto é a contratação de uma van? E bota lá, transporte, parêntese, van. Então, por isso que é tão importante que o plano de trabalho, as etapas de trabalho, que também é um plano de trabalho, né? E o cronograma, elas estejam muito bem alinhadas, muito bem escritas, porque é delas que deriva também a questão orçamentária e todo o plano de ação que a gente vai fazer na parte de produção. Então, vão de um item, a cada item vocês vão também anotando aí o que é que vocês vão precisar de custo, de investimento, para poder gerar o orçamento, certo? Então, eu vou dar até uns 5 minutinhos agora, por mais que a gente não tenha feito a etapa de trabalho, nem o cronograma, isso vocês vão fazer depois. Quer dizer, quando vocês forem fazer de verdade, vocês vão fazer primeiro a etapa de trabalho, depois o cronograma, e depois vocês vão fazer isso. Mas eu acho que talvez surjam algumas dúvidas, e eu quero só que vocês listem pelo menos cinco coisas que vocês acham que vocês têm gasto com o projeto de vocês. Eu vou fazer só roda de rua, não vou ter gasto. Sim, e o seu transporte para chegar lá? E o berimbau que você vai ter que comprar? E a água? Então, façam aí uma lista mínima, assim, bem superficial, só para ver se surge alguma dúvida de coisas que vocês possivelmente vão gastar. Vamos lá. 5 minutinhos.
Pronto, vamos lá. Conseguiram ter alguma dúvida ou foi de boa para listar as coisas? Eu botei de forma, não sei se está dentro botei aleatório aqui, não sei se é mais ou menos isso. No meu caso do projeto de capoeira, né, que a gente pensa, eu estou trabalhando para isso. Assim, eu botei aqui compra de instrumentos e fardamentos, locação de ônibus e teatros para transportar membros para os eventos, pagamentos dos profissionais que irão participar de todo o projeto, né? A gente pode colocar contadores, advogados, enfermeiros, contramestres, professores, enfim. Divulgação na mídia sobre os eventos, reforma da construção da sede da instituição. Eu coloquei esses itens. Me corrija Certo. se não estiver correto. Estão me ouvindo? Ah, pronto. É isso. Só que como a gente está falando assim, realmente de forma aleatória, vai ser de forma aleatória. Mas quando você for fazer a partir do plano de ação e do cronograma, você vai ver que você vai ter que descrever ainda mais, né? Mas o exercício é esse mesmo. Venha, mestra Lil, a gente está aqui com essa turma pesada, venha, mestra Princesa, mestra Lil, venha, mestra Lilu. Pode falar. Ou ela pode ter também clicado sem querer. Alô, Letícia? Oi! Tudo bom? Quem está falando aqui é o mestre Luciano. Prazer, mestre. Primeiramente, parabéns pela iniciativa. Estou acompanhando aqui a sua aula. Muito legal. Acho que isso aí é uma coisa que vai acrescentar bastante para nós capoeiristas, né? E na minha listagem aqui, eu acho muito importante a gente fazer um projeto visualizando um cachê, né? O transporte, a alimentação, né? Camisa para o evento, né? E o lanche, né? Que era para os alunos, pais de alunos, convidados, né? Eu acho isso muito importante no evento de capoeira. Eu acho que isso seria uma coisa bem importante na minha forma de trabalhar, né? Tá bom? Perfeito, muito obrigada pela fala. Gente, estou amando hoje, viu? Acho que eu vou falar que estou com dor de cabeça todo dia para vocês participarem. Amando, todo mundo falando, quem não fala está falando. Alô. É sobre isso. Isso aí deixa a gente mais instrumentalizado, porque a gente ouve a opinião de mais gente, né? Então tá certíssimo, é sobre isso. Venha, mestre Vermelho. Isso. Salve, agora estava fechado aqui. Ah, pronto. Pronto, eu já tinha aqui um formato, né, como eu tinha falado. Eu coloquei aqui em diversos, como o meu está um pouco extenso, eu vou simplificar, né? Eu botei itens, botei a descrição do que seria esse itens, o item de serviço, botei o que seria, né? Tipo, se fosse cachê, hora-aula, curso, compra de instrumento, mas eu botei assim, por exemplo, aula de capoeira. Quantidade, X horas, valor dessa hora, total, né, que eu botei quantidade unitária, quantidade da média, valor unitário e, por último, ainda coloquei se o fornecedor, se era pessoa física ou, como é que é? Jurídica. Mas eu destrinchei dessa seguinte forma. Mestre Vermelho, você tá sempre 3 passos à frente, é assim que eu gosto. Esse cara é demais, rapaz. Boa. Não. Tô aqui para já ouvir, tá para aprender mais ainda com vocês. Mais ainda. Eu tô aprendendo um bocado, inclusive. O cara já falou, já o próximo passo é sobre isso. Tipo, a gente vai listar essas demandas, né, a partir da etapa do cronograma. Tá tudo bem certinho, todo mundo que falou. A segunda parte, a gente vai registrar todos os profissionais. Eu gosto de separar para a gente não esquecer de nada, não botar só contratação de profissionais. Não, a gente vai dizer quem é que vai ser contratado.
E aí, esse detalhe do que eu botei aí, né? O regime de contratação e o período é o que o mestre Vermelho já botou lá. PJ, sei lá, vai ser CLT, não sei como é que é o tamanho do projeto de vocês. Vai ser durante 3 meses, 2 meses. O terceiro passo seria averiguar se é necessário transporte, alimentação, confecção de materiais, comunicação, enfim, que foi o que o mestre Luciano falou aí, de lanche, de conseguir trazer equipe, enfim, tudo isso precisa estar listado. Os outros passos são entrar em contato com fornecedores para orçar quanto custa cada tipo de serviço e produto. A gente listou, pronto, aí terminamos de listar, temos lá uma lista de 50 itens que a gente precisa ver. O próximo passo é a gente entrar em contato com pelo menos 3 profissionais ou 3 fornecedores. Isso é o mínimo, tá? É interessante que vocês possam fazer mais também. Mas você faz esses orçamentos. Tem edital que pede que você mostre o orçamento, então precisa ter o CNPJ da empresa que vai ser fornecedora, enfim. Então, vocês vão pegar e fazer essa solicitação de orçamento. Por exemplo, eu quero lanches. Beleza, eu vou olhar em 3 lugares diferentes. Quanto é que custaria um lanche para 30 crianças? E aí eu vou botar, ó, na vendinha X é R$80, na vendinha Y é 90, na vendinha H é 100. Faz uma média e é a média que vai ser meio que o valor que você vai aplicar, dependendo do edital. Volto a dizer, cada orçamento, em cada edital, vai ter uma proposta um pouco diferente. Pode ser que em uns eles nem peçam que você bote o valor exatamente de cada coisa, enfim. Tem edital que é mais simples, essa coisa do orçamento, e tem outros que são mais complexos. Não vou me aprofundar aqui. Aí, depois que você receber todos esses orçamentos, né, você vai colocar isso na tabela também para orientar o valor individual de cada coisa. Como assim? Vou trazer um exemplo, só para a gente ter noção de como é que é, né? Seria a tabela orçamentária, seria mais ou menos assim. A gente colocaria a descrição, ou seja, o que é que você vai estar pagando, né? Nesse caso aqui, o professor de capoeira, ou a alocação de sala. A quantidade vão ser 2 meses, aí já entra na coluna seguinte, né? Vão ser 2 meses de aula desse professor de capoeira. Então, a quantidade é a unidade que a gente está botando. Como assim a unidade? Vão ter elementos que vão ser por hora, vão ter elementos que vão ser por mês, vão ter elementos que vão ser quilo. Vou dar um exemplo. Você vai comprar 20 quilos de carne para fazer um almoço. Aí, a quantidade é 20 e a unidade é quilo. Você vai botar aqui, quilo. Para a gente entender que a gente está se referindo a 1 quilo de carne. Aí depois a gente vai botar o valor unitário. Quanto é o valor unitário de cada mês desse professor? Sei lá, R$1.000. Esse professor vai ganhar R$1.000 por 2 meses de aula. Qual vai ser a repetição disso? Vai ser uma só. Então, no valor total, ele ganha R$1.000 por mês de aula. Então, no valor total vai ser 2.000. Assim como a alocação de aula, a quantidade, vão ser 10. Só de humanas, viu, gente? Esse negócio de conta, orçamento, é justamente a parte que eu passo para outra pessoa no meu projeto, que eu detesto fazer. Não me sinto à vontade, sempre esqueço de algum número, boto um 0 errado, boto uma vírgula errada. Então, é importante vocês terem também uma pessoa para corrigir quando vocês fizerem, porque às vezes a gente deixa um número errado, esquece de fazer uma soma, e aí quando eles vão verificar isso, você se ferra, com todo respeito a essa palavra também, mas é isso. Aí depois você vai fazer o valor total desse investimento. Por exemplo, a locação da sala. Você vai ter que locar 10 horas dessa sala, e o valor unitário da hora dessa sala é 250. E você vai precisar dessas 10 horas 2 vezes, certo? Então, você vai fazer, por exemplo, vai locar para dar 10 horas de aula na cidade de Jaguaquara, e aí vai ser 10 horas de aula de R$250, e depois, em um outro mês, você vai ter mais 10 horas de aula em, sei lá, Itaberaba. Então, aí você vai ter uma repetição de 2 vezes desse ciclo de 10 horas,
que cada hora está custando 250. Então, você vai multiplicar 250 vezes 10 e depois vai multiplicar por 2, que vai dar 5 mil reais só de locação de sala. Estou dando esse exemplo aí para a gente entender como é que funciona essa tabelinha, que é importante que vocês façam, exercitem esse processo de colocar cada coisinha aí. E o valor unitário vocês só vão saber depois que fizer essa parte aqui, de receber os orçamentos e estabelecer meio que uma média desse processo, certo? Eu acho que por hoje é só. Hoje eu vou terminar 10 minutinhos antes. Como eu falei para vocês, estou com essa dor de cabeça, queria muito terminar depois, mas acho que a gente já conseguiu adiantar bastante. Na aula de amanhã, com certeza, a gente vai finalizar aí os aspectos que estão faltando, que é o plano de divulgação, o plano de distribuição e o plano de contrapartida. Vocês também, na nossa conversa, a gente pensou sobre a acessibilidade, né? Então também vou adicionar isso. E aí amanhã a gente finaliza essa parte de projeto para poder caminhar com outras coisas. Espero amanhã também já conseguir começar a mostrar para vocês a inteligência artificial para ajudar vocês a criar os projetos. E é isso. Esse é o momento que vocês podem dar aí rapidinho, por favor, porque eu também estou aqui na força da capoeira para poder seguir dando a aula, mas dar o depoimento, falar alguma coisinha para a gente se encontrar amanhã de novo. Eu também não estou muito bem, não. Estou com dor de cabeça, estou meio barreado aqui. Por gentileza, Flor de Lis, a aula de sexta-feira tem como eu assistir? Tá, foi gravada? Que eu perdi. Aí é com a nossa grande Napê aí, que pode dizer, eu não sei como é. Ok. Letícia Menezes, boa noite. Rapidinho, melhoras, viu, Terra? Se cuide, beba bastante água. Venha, mestre. Obrigado. Tudo bom? Você é quase minha parente, viu? Tem o Menezes também, Aldir Menezes Paz. Menezes é de minha mãe. Vai ver até prima o seu, não sei. Se duvidar, Salvador, a gente não duvida de nada. É verdade. Eu vi você falando aí, quando você vai fazer um aniversário, o aniversário, por exemplo, é um projeto, né? Você, de repente, comprou refrigerante, esqueceu do copo, e tá, o pessoal que está visitando o aniversário já está chegando, e o copo, e aí? 6 e tanta da tarde, a maioria dos armarinhos fechados, supermercado, etc. Meu Deus do céu, esqueci. Então, o orçamento, você tem que ler seu projeto, para onde ele aponta, para não esquecer de nada, porque senão vai ter que tirar do bolso. Está lá todo o orçamento fechado, de repente você contratou todos para alugar, esqueceu do caminhão para deslocar o todo para lá, né? Equipe de montagem, etc. E outras coisas também que tem aí no banner, essas coisas que eu já vi muito, pessoal, rapaz, o banner tinha que colocar aí, tentou comprar tirar o dinheiro para comprar de alguma forma e começou a ter problema na prestação de conta. Então, tem que lembrar de tudo. Eu tenho aqui um projeto aqui, mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidamente aqui. Cadê, Jesus? Aqui, como está aqui, marketing, está vendo? Assessoria de comunicação e produção. Estão conseguindo enxergar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Está vendo aqui? Está conseguindo? Serviço de criação de design, transmissão ao vivo de training, serviço de reportagem, links dedicado, até link dedicado. Esse evento foi realizado na Biblioteca dos Barris. É o que eu falei, né? Documentário, vídeo, foto para acervo no festival, sítio de internet, gestão de rede social, aí vem infraestrutura, serviço de cenografia, ambientação, decoração para o evento, com a rede, chapéu de palha, essas coisas que foram de ornamentação lá, alocação de rádio comunicador, né? Porque teve uma equipe de apoio, de segurança de tudo, serviço de coordenação de produção, serviço de montagem e desmontagem do espaço, locação. Bom, foi um evento grandioso, né? Um evento gigante, né? Que envolveu outras atividades em outros locais, inclusive em igreja, em alguns pontos
turístico da cidade, em alguns eventos festivos, tipo a festa do Rio Vermelho. Enfim, um mega projeto que você tem que ter todo um cuidado para não esquecer de nada, e detalhe por detalhe, né, na execução. Então, o projeto ele faz a parte pedagógica e indica justamente o orçamento do que você vai precisar. E aí, de repente, quando você tem um valor enxuto, você não pode fazer um projeto megatrônico, senão vai terminar não tendo recursos para você custear aquilo ali. Aí você tem que sair cortando. Por exemplo, você vai botar quantas oficinas, vai pagar quantos oficineiros. Isso tem editais que exigem que você retire o INSS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, tem que entrar no quadro orçamentário. Aí, por exemplo, pessoas que estão iniciando a fazer projeto não têm ainda essa expertise, terminam se batendo. É o apoio de um contador, porque lá no edital indica, né? E a equipe de assessoria técnica também ajuda. Diz, não, essa parte aqui tem que colocar, porque senão o que é que vai acontecer? Na hora de fazer o projeto, ele vai se esbarrar nisso aí, o orçamento está todo fechado, ele não conseguiu pagar, começa a ter problema, ele vai ter que pagar o DAI por fora do bolso. E o valor não é pouco. Eu já vi pessoas tirarem, desembolsar 10 mil, 20 mil para pagar, porque a quantidade de pessoas envolvidas era muito grande, entendeu? E aí diz, pô, eu não tenho esse dinheiro, e aí agora? Entendeu? Realizou o evento, mas aí tinha que pagar, porque lá exige. Aí o que é que aconteceu? Gerou um recurso na conta de aplicação financeira, porque todo recurso ele entra com uma aplicação, aí perguntou se podia utilizar, não pode, porque essa aplicação do rendimento devolve para o Estado em forma de DAI. Aí, mas aí sobrou porque eu não posso pagar, não, porque tinha que ter lá já retirado um descritivo e não foi colocado, entendeu? Aqui, por exemplo, o custo direto, né? Detalhamento dos itens. Não é para amedrontar ninguém, não, mas assim, e na hora de elaborar, tem que ser muito bem elaborado. Tá vendo? Comunicação entre tá vendo aqui? Os orçamentos, o projeto custou R$800 mil, só para vocês terem ideia. 800 mil. Aí o Estado quer saber em que foi utilizado 800 mil. Então, se não tiver no descritivo aqui na hora, se chegar lá, a gente perceber que não tem um banheiro químico, aí, irmão, o valor aqui está custando, como aconteceu lá. Aqui, por exemplo, a ambulância, está vendo aqui a ambulância? Quem perguntou aí sobre a questão de segurança, porque faz um evento com show, com banda, com tudo, capoeirista, vários eventos, né, misturado em um evento de ancestralidade, capoeira e resistência, e de repente, se não tiver ambulância, que é exigido, é uma falha perigosa e grande, né? Então tem que colocar brigadista, porque é evento que tem uma quantidade, tem uma determinação de lei municipal que a partir de 100 pessoas você já tem que ter brigadista por causa de questão de incêndio, saída de emergência, toda uma orientação, equipe de segurança, apoio, a parte de recepção. Então, é um evento grande, segurança, estão vendo aqui? Aqui, segurança, quem perguntou sobre segurança, está vendo? Aquisição de equipamentos materiais permanentes. Aí, se tiver algum material que vai ficar, tipo computador, essas coisas, porque a instituição precisa, atabaques, né, que geralmente compra e fica para a instituição. Então, assim, o seu projeto, ele na parte pedagógica, dita o orçamento, entende? Poxa, eu vou fazer 3 oficinas, uma sobre a questão da mulher, né, digamos, um de ancestralidade, um sobre a questão do movimento de mulheres e outro para a questão da criança, inclusão social, e 3 oficinas. Essas 3 oficinas são 3 oficineiros, né? Aí você vai ter que ter o banner de divulgação, porque tem que estar lançando a marca do Estado e do projeto. Se forem 3 espaços simultaneamente, tem que ter 3 banners. Aí tem que entrar lá 3 banners para divulgação. Mas se for uma mesma sala em horário diferente, só precisa um banner. Deu para entender? Então, o orçamento ele está agarrado com a parte pedagógica, né?
E eu vi alguém falando aí também sobre, por exemplo, você compra 50 garrafões de refrigerante para o evento, porque vai ter lá um almoço, etc., e esquece do copo, aí depois você quer tirar para pagar o copo. Dá bronca, entende? Aí você, mas é tão barato, não importa, vai ter que tirar do bolso, porque você não tem o orçamento, você não tem a tomada de preço lá para tudo aí, todos os itens, todas as empresas que foram aqui, por exemplo, transporte tem que ter 3 orçamentos, internet tem que ter 3 orçamentos, é como um processo de licitação simples, porque lá você tem que colocar o menor preço. Mestre, desculpa te interromper, só porque já deu o horário. É isso. Eu já estava encerrando quando você falou. Então, é só para amarrar aí. Obrigado. E parabéns aí mais uma vez. Eu sei que realmente é muito corrido e pegar tudo assim, mas eu acho que já deu uma noção, beleza aí para a galera iniciar um projeto. Viu? Boa noite para todos. Massa, muito obrigada, gente. Amanhã, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Espero vocês e até mais. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não sei se vocês viram no chat, mas as aulas elas estão sendo gravadas e vão estar disponíveis no canal do YouTube. Quando fechar a disciplina, quando encerrar, a gente coloca no YouTube e eu passo para vocês no WhatsApp, tá bom? Que o meu Boa noite. Ok, Napê. Valeu. Valeu. Bantus Brasil. Não informou o nome, não consegui identificar, mas tá bom. Boa noite, galera. Até amanhã.